A história que eu vou contar aconteceu há um ano, e depois disso perdi um irmão e minha família perdeu uma quantia considerável de dinheiro. Para começar, eu sempre tive um relacionamento não muito bom com a minha mãe. Desde criança, sempre tive a sensação de que não era bom o suficiente para ela. Ela criticava meus trabalhos de arte na escola, corrigia o que eu falava, dizendo que eu deveria começar a usar meu cérebro para pensar primeiro e depois abrir a boca. E frequentemente me comparava aos filhos de seus amigos, que aparentemente eram muito mais espertos do que eu. De tempos em tempos, meu pai me protegia de suas maneiras de criar um menino, como ela dizia. Porém, ele estava sempre ocupado demais com o trabalho. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ele teve um ataque cardíaco. Foi realmente difícil para nós superarmos isso. Não sei por que as pessoas dizem que a tristeza aproxima as pessoas, porque, no nosso caso, as coisas foram bem diferentes. Comecei realmente deixando minha mãe louca com o meu comportamento. De verdade. Fugi de casa e fiquei escondido na casa dos meus amigos para fazer com que ela ficasse preocupada comigo. E fui propositalmente rude com outras pessoas quando estávamos no shopping, pois sabia que isso iria envergonhá-la e irritá-la. Claro, agora eu entendo o quão estúpido foi fazer tudo isso, mas naquela época eu esperava que ela me deixasse em paz e parasse de me torturar. Minha guerra fria com a minha mãe durou cerca de um ano, quando de repente ela largou do meu pé e começou a namorar um cara pela primeira vez após a morte do meu pai. Seu nome era Ted, e ela me apresentou ele logo depois que se conheceram. Você pode pensar que eu não gostei dele ou algo assim, mas, para ser sincero, me senti um pouco aliviado. Quero dizer, eu pensei que finalmente ela teria alguém para voltar a sua atenção. E, a propósito, por causa do Ted, ela finalmente parou de me provocar. Mas um dia minha mãe tentou me dar outro tapa nas juntas dos dedos e o Ted disse que ela não deveria mais fazer isso, pelo menos na sua frente. E como eles estavam juntos quase o tempo todo, isso me convinha. Logo eles se casaram. O Ted foi morar conosco e as coisas entre mim e minha mãe normalizaram. Claro, ela ainda podia encontrar algumas falhas em mim para comentar, como as notas da minha escola, por exemplo, mas pelo menos ela não falava mais que meus amigos eram idiotas e sempre que eu saía com eles, ela apenas me pedia que voltasse para casa antes das 10 e que sempre atendesse o telefone quando ela ligasse. Cerca de um ano depois, alguém bateu à nossa porta. Mamãe estava na sala de jantar ocupada, arrumando a mesa para o jantar, e o Ted estava em uma viagem de negócios em outra cidade. Então eu abri a porta. Era um cara que parecia um pouco mais velho que eu e parecia bastante familiar, embora eu não conseguisse me lembrar de onde eu o conhecesse. Ele disse que estava procurando alguém e disse o nome da nossa família. Eu o deixei entrar e chamei minha mãe, e nos próximos minutos descobrimos que o nome desse cara era Sam, e ele era, na verdade, o primeiro filho do meu pai. Não sei como explicar melhor o que senti enquanto ele contava sua história. Acontece que há muitos anos, quando meus pais já estavam noivos, meu pai teve um breve caso com uma outra mulher. Ela sabia que ele iria se casar e parecia estar bem com isso, mas depois descobriu que estava grávida. Ela não quis arruinar a família dos meus pais, mas acreditava que meu pai tinha o direito de saber que ele estava prestes a se tornar pai. No começo ele ficou chocado e não soube o que fazer. Essa mulher estava pronta para criar esta criança sozinha, mas meu pai prometeu apoiá-la financeiramente e eles concordaram em manter isso em segredo ante todos, incluindo minha mãe. Mas quando o menino nasceu, meu pai não resistiu em começar a visitá-lo de tempos em tempos. O Sam sabia da outra família do meu pai desde a infância e se acostumou com a maneira como ele e sua mãe viviam. Mas, cerca de 6 meses atrás, sua mãe faleceu. E ele praticamente não tinha outros parentes no mundo inteiro. E como se sentia sozinho e infeliz, decidiu tentar se conectar comigo, seu meio-irmão e minha mãe. Ele pensou que talvez pudéssemos começar a socializar juntos e que, quem sabe, algum dia, ele finalmente se sentisse parte de uma família de verdade. A mamãe ficou totalmente atordoada depois de ter ouvido tudo isso. Honestamente, eu tive medo que ela desmaiasse, de tão pálida e quieta que estava. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo comigo, com a nossa família. Esse cara surgiu do nada e basicamente nos disse que meu pai era um trapaceiro e que mentiu para minha mãe durante os 18 anos de casamento. A mamãe provavelmente estava pensando o mesmo, porque ela meio que se recusou a acreditar no Sam, até que ele lhe entregou uma foto antiga, onde ele era um garotinho sentado nos ombros do meu pai, realmente jovem. Agora tudo fazia sentido para mim. E comecei a perceber o quanto o Sam era parecido com o meu pai quando jovem. Acho que foi o momento em que todos na sala entenderam perfeitamente que nossas vidas mudariam. Porém, mais uma coisa aconteceu. Algo que acabaria por levar a nossa família a uma enorme catástrofe. Não sei que tipo de comportamento seria normal para esse tipo de situação,
porque ela em si já era notável por si só, mas me pareceu que a reação da mamãe definitivamente não era normal. De repente, ela jogou a foto no chão e correu para abraçar o Sam, dizendo o quanto lamentava por ele, o quão desesperadamente desejava que o destino tivesse sido diferente e como desejava saber sobre ele desde o início. Quero dizer, sim, a vida dele era bem difícil e era injusto que ele fosse deixado sozinho e tal, mas ele era um total estranho e, para ser honesto, ela nunca me abraçou assim. Ele ficou conosco para jantar naquela noite e nos contou mais algumas coisas sobre a sua vida. Percebi que ele realmente se parecia com meu pai e até se comportava como ele, e vi que minha mãe também notou isso. Ela olhava para ele com total admiração enquanto ele falava sobre sua bolsa de estudos para a faculdade e seus excelentes estudos lá, até que sua mãe ficou doente e ele teve que desistir de tudo para cuidar dela. E minha mãe disse dezenas de vezes que, se meu pai ainda estivesse vivo, ficaria muito orgulhoso dele. Ela ficou tão emocionada ao falar que eu até pensei que o Sam era provavelmente o tipo de filho que ela sempre quis ter. Mas, infelizmente, ela teve somente a mim. Bem, eu acho que isso pode ser chamado de ciúme, mas eu realmente não me importava. Como você já deve ter adivinhado, eu não gostei do Sam. Para mim, havia algo estranho nele. Depois de todos esses anos, ele chega a pessoas totalmente estranhas, do nada, e diz: "Ei, eu quero fazer parte da sua família." Mesmo que tudo o que ele havia nos dito fosse verdade, e ele se sentisse sozinho e tudo mais, havia algo sobre ele, não sei dizer o quê, mas achei que tinha algo mais por trás dessa história. Quando ele saiu, tentei conversar com a minha mãe sobre isso, mas ela disse que já havia conversado o suficiente para aquele dia. E no dia seguinte, ela estava muito ocupada, então, mais uma vez tive que esperar. Basicamente não tivemos chance de discutir nada até o Ted voltar para casa da sua viagem de negócios, 2 dias depois. Aposto que para ele parecia ainda mais estranho do que para nós, porque agora sua esposa estava criando um fato consumado para ele, que o filho ilegítimo de seu primeiro marido ia aparecer de vez em quando e seria, na verdade, um novo membro da nossa família. O Ted tentou convencer minha mãe de que esse relacionamento seria bastante anormal e que ela mal conhecia esse jovem o suficiente para deixá-lo entrar na nossa casa, assim e tal. Mas a mamãe estava inflexível. Ela disse que isso era o mínimo que ela poderia fazer por esse pobre garoto. Sim, ela realmente o chamava assim. Assim, todo fim de semana, meu irmão recém-encontrado vinha à nossa casa e papeava com minha mãe por horas a fio. E ela parecia ignorar totalmente o fato de que Ted e eu não estávamos felizes com isso. Um dia, criei um plano. Como eu sabia que a minha mãe realmente se importava muito com o Ted e definitivamente tinha medo de perdê-lo, eu poderia fingir que minha mãe estava vendo meu pai, seu primeiro amor, no Sam. Sim, eu sei, pode parecer absurdo, mas quando expus meus pensamentos em voz alta durante o jantar, e mesmo que a mamãe tenha dito que eu enlouqueci, vi que havia plantado alguma dúvida na mente do Ted. Mais tarde, naquela noite, ouvi eles discutindo alto. E devo dizer que tive a sensação de que meu pequeno plano começara a dar certo. No dia seguinte, quando cheguei em casa da escola, praticamente esbarrei no Sam, que estava saindo da nossa casa e... ele parecia muito triste. Ele nem respondeu meu cumprimento. E quando perguntei à mamãe, que estava em casa, o que era aquilo, ela ficou com muita raiva. Ela começou a me culpar, dizendo que minha suposição estúpida do outro dia sobre ela estar apaixonada pelo Sam tinha surtido efeito, e que o Ted deixara bem claro que, se ela não parasse de socializar com o Sam, ele a deixaria. Bem, nesse momento, eu me senti aliviado por dentro. Quero dizer, mesmo que agora eu fosse o cara mau, pelo menos não haveria o Sam por perto, porque aparentemente, a julgar pela maneira como havia acabado de sair da nossa casa, minha mãe havia dito para ele não voltar mais. Mas não se apresse em pensar que este será o fim de toda a história. Aconteceu que o Sam ficou completamente histérico, dizendo à mamãe que ele não iria embora, porque, segundo ele era uma parte maior da nossa família do que o Ted. Dá para imaginar uma coisa dessas? E ele diz que, como a casa em que morávamos e o dinheiro que herdamos após a morte de meu pai deveria ter sido dividido entre todos os seus filhos, ele tinha todo o direito de receber pelo menos uma parte de tudo. Então, sim, a mamãe teve que preencher um cheque com uma quantia significativa, porque, como ela disse, ainda se sentia culpada pelo que meu pai fizera com o Sam. Bem, pelo menos ela entendeu que eu estava certo desde o início, quando suspeitei que o motivo de o Sam vir nos conhecer não era exatamente puro. Esta é a minha história. Não se esqueça de clicar nos botões de inscrição e compartilhamento. Você sempre pode encontrar muitas outras histórias verdadeiras